Graça e paz, irmãos, boa noite. Então, irmãos, eu sei que pode ser que essa mensagem não seja muito útil para vocês, né? Eu acho que vocês não passam por conflitos no casamento, né? Casamento deve estar tudo muito bem, perfeito, mas se porventura aparecer algum problema, algum conflito, a gente precisa saber, biblicamente, usando a sabedoria que Deus nos dá, como é que a gente pode agir para lidar com essas situações, porque eles vão aparecer, ou pode ser que estejam acontecendo. E como é que a gente faz? Como é que a gente lida com isso? Às vezes tem casais que estão passando por conflitos há anos e não sabem como resolver isso. A coisa está se repetindo sempre, constantemente, aumentando como uma bola de neve e não melhora. E aí, o que é que se faz? Então hoje a gente vai tentar refletir, meditar sobre isso, para ver se a gente consegue agir com sabedoria nessas situações e resolver esses conflitos, né? Existem duas regras básicas para resolver problemas. A primeira é definir, resolver e prevenir. Ou seja, você tem que entender qual é o problema e estar disposto a resolver esse problema e agir de maneira preventiva para que não aconteça mais. Na questão de solução de problemas, essa é uma regra básica. Você tem que identificar, resolver e prevenir. E outra regra básica é não agir por emoção, levado por emoções. Quando a gente vai procurar resolver um problema, e isso você pode usar não só no casamento, tudo isso que eu falei aqui você pode usar na vida, no seu trabalho. Muitas empresas usam essas coisas aqui. No trabalho, com relação a amigos ou qualquer outro tipo de situação que você esteja. Essas duas regras são básicas. Definir, resolver e prevenir. Se você não identificar e resolver o problema, ele vai continuar. E outra coisa, não agir por emoção. Isso é uma coisa básica que a gente precisa aprender. Muitas vezes, irmãos, os problemas surgem no casamento e a gente se deixa muito levar pelas emoções. Que emoções? Principalmente tristeza por causa do problema, raiva, ira, mágoa, os sentimentos que ficam enchendo o nosso coração e que muitas vezes a gente se deixa levar por eles. E ao invés de agir com sabedoria, racionalmente, tentando aplicar a palavra de Deus, tentando agir de uma maneira sábia e prudente, a gente deixa as emoções tomarem conta de nós e guiarem a nossa vida. E às vezes a gente fica sempre agindo por elas, com raiva, com mágoa, com tristeza. E agir por emoção é uma das coisas piores que tem, porque você acaba deixando a sabedoria e o racional de lado. Por exemplo, na questão da raiva e da ira, para a gente poder entender, uma das piores coisas que tem na vida, no casamento ou em qualquer coisa, é você agir motivado ou no momento da ira, no momento da raiva. Geralmente, se você agir no momento da raiva, você vai fazer coisas ou falar coisas que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Então, procure agir com sabedoria quando você não estiver mais com raiva. Quando tiver passado a raiva, controle a sua língua, controle a sua vontade de fazer alguma coisa e deixe para agir depois. Muitos casais estão passando por problemas e sofrendo consequências de coisas que eles falaram ou fizeram num momento de raiva e se arrependem até hoje. Só que já falou, uma vez que a palavra saiu, ela não tem como você voltar mais. Já magoou, já feriu, às vezes mais do que uma bofetada. Ou às vezes uma atitude. Às vezes tem, principalmente homens, né? Às vezes bate na esposa, num momento de raiva, perdeu o controle. Pode acontecer com qualquer pessoa, pode. O ser humano é passível disso.
mas porque não pensou, em um momento de raiva, de descontrole, bateu na esposa. E isso vai gerar uma marca que vai durar para o resto da vida. Dificilmente ela vai esquecer aquilo. Então, irmãos, essas duas regras são básicas, mas eu vou falar aqui de alguns passos que a gente precisa fazer para tentar solucionar conflitos. Primeira coisa, reunir-se e iniciar uma comunicação imediatamente. Eu vou ler aqui para basear esse ponto, Mateus capítulo 18, versículo 15. Reunir-se e iniciar a comunicação imediatamente, certo? Ou seja, o mais rápido possível. Mateus 18, 15, a palavra de Deus diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Eu sei que isso aqui está falando do relacionamento entre irmãos, mas vale para o casamento também. Ou seja, se aconteceu alguma coisa, teu cônjuge fez alguma coisa contra você, algo que você gerou um problema, não deixe para depois, vá imediatamente vá tentar resolver esse problema, o mais rápido possível. Quando surge um problema, tem que se resolver o mais rápido possível. Tem que se reunir para conversar sobre o problema. Um problema, ele não se resolve sozinho. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Muitos casais erram nisso. Um problema, ele não se resolve só. Se surgir um problema no seu casamento, não pense que você, fingindo que nada está acontecendo, não vamos conversar sobre isso não, que vai se resolver. Não preciso fazer nada não. Problema é igual câncer. Uma vez que ele surge, você tem que tratar. Senão ele cresce. Se não acontecer alguma coisa, ele vai continuar. E quanto mais ele continua, ele não fica do mesmo jeito. Ele piora. Problema em casamento ou em qualquer situação da vida é assim. Então você, quando identificar um problema, procure resolver imediatamente. Se reunir para conversar sobre o assunto para tentar chegar a uma solução. Porque senão ele vai crescer. E se ele crescer, vai ser muito pior de resolver depois. Vai ser mais difícil, mais complicado, porque ele vai aumentando. Às vezes, por causa daquele problema, ele vai gerando uma mágoa, uma insatisfação, uma tristeza crescente no coração de um dos cônjuges, e aquilo vai só piorando. E quanto mais ele não é resolvido, pior é a situação. Então não deixe para depois. Como eu disse no início, a não ser que você esteja com a cabeça quente, ou você percebe que o outro está com a cabeça quente. Espere a situação esfriar, e aí depois chame para conversar, e vá conversar para resolver o problema. E problema se resolve conversando, orando, dialogando. Eu sei que Deus pode intervir do céu no coração da pessoa e resolver aquela situação, mas muitas vezes não é isso que vai acontecer, até porque às vezes a pessoa não está percebendo que está errando. Às vezes precisa você falar alguma coisa para ela perceber que está acontecendo algo de errado. Às vezes a pessoa nem sabe. Segunda coisa, ouvir. Tiago 1:19 vai dizer o seguinte. Tiago 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então seja tardio para falar e tardio para se irar, ou seja, que isso não aconteça rapidamente na sua vida. Tanto você falar como se irar, mas esteja pronto para ouvir, ou seja, ouvir é algo que a gente tem que estar sempre disponível e pronto para fazer. Não nem se demorar nisso. Mas não tenha pressa de falar e de se irar muito menos. Evite ao máximo. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que significa isso? Quando nós estamos irados,
geralmente o que vai se manifestar não é a justiça de Deus, aquilo que é correto. Vai causar destruição. A nossa ira causa destruição, causa mais problema. Então seja pronto para ouvir. É esse segundo ponto aqui. Seja pronto para ouvir. Seja uma pessoa que realmente abre o seu ouvido e dá atenção ao seu cônjuge. Esse ponto é muito importante, irmãos, porque muitas vezes quando a gente está com problema, a gente só quer falar. Não deixa o outro falar e não procura entender o ponto de vista do outro, porque a gente acha que está certo, que o outro está errado e ele tem que me ouvir e eu não tenho que ouvir nada. Geralmente essa é a postura no casamento das pessoas. E aí como é que você chega a uma solução desse jeito? Onde cada um acha que está certo, cada um quer falar mais que o outro e ninguém quer ouvir, ninguém quer se ouvir. Nós precisamos ouvir, sabe por quê, irmãos? Porque às vezes você pensa que está certo e você está errado. Às vezes é assim. Você acha que está certo, mas você está errado. E se você ouvir com a atenção que a pessoa está falando e refletir naquilo ali diante de Deus, você vai perceber, realmente eu estava errado. Eu não devia ter agido assim, eu não devia ter feito isso. Mas para isso precisa humildade, que é o que muitas vezes falta na gente quando a gente está num conflito. Quando surge um problema, os casais geralmente começam a discutir, brigar mesmo, ficam tomados pela ira, pela raiva. É assim que muita gente espera resolver um conflito, e não vai. Porque resolver um conflito brigando, movido por ira, você não resolve nada. Nada. E muitas vezes as pessoas tentam resolver os seus problemas assim, movidos pelas emoções, né? Não ouvem um ao outro e geralmente ficam fazendo a listinha de quem é pior. Eu não sei se já aconteceu isso no casamento de vocês, mas acontece muitas vezes. No momento da discussão, onde o intuito era resolver um problema, como é que é geralmente as discussões dos casais? Não, é porque você faz isso. E você que faz isso? Não, mas você age desse jeito. E você também que faz assim? Não, mas você falou isso comigo naquele dia e você falou isso comigo também. Cada um querendo mostrar que é melhor que o outro é pior. Como é que vai chegar a uma solução desse jeito? Não tem como chegar. Vai ficar uma troca de acusações eternas, sem fim. Continuamente, cada um vai ficando com mais raiva do outro e o problema não se resolve. Se você quer resolver um problema, primeiro você tem que aprender a ouvir. Fale, o outro ouve. Chegou a sua vez de ouvir, ouça, deixe o outro falar, tente se conter, tente agir racionalmente. A mansidão e o domínio próprio são dois aspectos do fruto do Espírito que a gente precisa muito ter no casamento, para a gente poder amar e respeitar, como a gente está o tema hoje aqui. Você tem que ser manso, tem que ser uma pessoa calma, contida, e você tem que saber ter domínio próprio, se conter, não ser movido pela raiva. Para ouvir é essencial saber controlar essas coisas. Nosso instinto natural, quando ouvimos uma crítica, é atacar de volta ou fugir. Muitas vezes é assim, um critica, aí o outro critica também, ou então foge da conversa. Então a gente precisa ter tato até no jeito como é que a gente vai falar com a pessoa. Não ser simplesmente uma crítica no sentido de ofender, mas tentar falar com amor, tipo assim, meu amor, será que não seria melhor se você agisse dessa maneira? Olha, isso que você fez me feriu, me machucou. Até a maneira como você fala causa uma reação diferente na pessoa. Terceira coisa, perguntar. Nós precisamos fazer perguntas com o intuito de resolver o problema. Não de atacar, mas de descobrir a raiz do problema. O que é perguntar? É você ficar se perguntando, fazendo perguntas. O que está acontecendo? Por que essa situação chegou a esse ponto?
Provérbios capítulo 2, eu vou ler aqui para os irmãos, versículo 4. Provérbio 2, 4 e 5 diz assim: Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aqui fala sobre a questão de buscar a sabedoria. O sentido que eu quero usar esse texto aqui é o seguinte: você precisa fazer perguntas, os dois fazerem perguntas na conversa, no sentido de procurar entender o que está acontecendo, buscar a sabedoria de Deus para entender qual é o problema. Para resolver um problema, você vai ter que identificar o que é que está acontecendo. Se tem alguém triste, se tem alguém magoado, se está alguém ferido, então vocês vão começar a conversar, vão precisar fazer perguntas um ao outro. Mas por que você está assim? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? O que está acontecendo? Por que a situação chegou nesse ponto? E ir fazendo perguntas para tentar entender. Mas por que isso que eu falei te magoou? O que foi que você sentiu quando isso aconteceu? Coisas do tipo assim para você. Você tem que identificar o que está acontecendo. Você tem que entender bem qual é o problema, qual é a situação. O que está gerando toda a insatisfação e tristeza no casamento. Seja qual for a área, vocês vão ter que fazer perguntas, tanto para si mesmo como um ao outro, para tentar entender a situação. Quarta coisa, focar nos fatos. Efésios 4, versículo 25, é um versículo que fala sobre falar a verdade uns aos outros. Por que eu escolhi esse versículo com relação a focar nos fatos? Porque nós precisamos evitar analisar a situação superficialmente e motivado por emoções. A gente precisa falar a verdade, ser direto no ponto, focar no problema. E não falar coisas do tipo assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes os cônjuges falam, né? Você não presta, você não faz nada direito, você não está nem aí para mim, você não se importa comigo, você não me ama, você só faz coisa errada. Sabe essas frases assim, generalizadas, onde parece que o outro não presta para nada, parece que tudo que a pessoa faz é errado, parece que nada presta. São acusações assim superficiais e que não ajudam a resolver o problema. Mas muitas vezes, no momento da discussão, são essas coisas que as pessoas falam. Não é porque você não presta, você não me ama, você não faz nada direito, você não está nem aí para mim. Isso não ajuda a resolver o problema. Você tem que focar no fato, o que está acontecendo. Você tem que ser específico, dizer, olha, o problema é o seguinte, você fez isso aqui e eu não gostei. Você não precisa dizer para a pessoa, olha, você não presta, você não tem consideração por mim. Isso vai magoar e não vai resolver nada. Mas você pode dizer, olha, aquilo ali que você falou, eu não gostei. Ou você fez aquela compra e não me perguntou nada, eu não concordei com aquilo. Mas não dizer para a pessoa, por exemplo, você é um irresponsável, você não tem controle de nada. Está entendendo a diferença? Foque no fato, no problema, qual foi a fala, qual foi a atitude específica que te entristeceu, que gerou um problema no casamento. E não faça acusações generalizadas. E outra coisa, essa questão de focar nos fatos, é porque muitas vezes quando a gente vai discutir, né, falando aqui no bom sentido, para resolver um problema, às vezes a gente fica rodeando num monte de problemas e situações, fazendo um monte de acusações sobre várias coisas de vários anos. É porque você fez isso, não sei quando, você agiu assim, você fez desse jeito. Faça uma coisa de cada vez. Tipo assim, não, a gente está com um problema aqui na área sexual, pois então vamos tratar isso aqui. Não, é porque você também não pagou aquela conta. Não, peraí. Deixe isso aí para outra rodada de negociação, de discussão. Vamos resolver agora esse problema aqui. Por que você está infeliz?
na questão sexual, o que está acontecendo? Lembra da questão das perguntas? Por que eu não estou conseguindo satisfazer você? Ou por que você não tem vontade de ter relação? O que está acontecendo? Tem que fazer perguntas para tentar entender, né? E manter o foco no assunto. Isso é específico e não ficar rodeando num monte de coisa. Não, vamos tratar disso aqui, vamos conversar sobre isso. E conversar, irmãos, mais uma vez eu repito, com calma, com sabedoria, sem agressão, sem ofensa, sem magoar o outro. Sabe, uma conversa de dois adultos, com calma, para poder tentar chegar a uma solução. É isso que a gente precisa fazer. Alguém pode até pensar assim: irmão, mas eu não consigo me controlar, a raiva é muito grande, faz não sei quantos anos que acontece isso, então eu perco o controle, então eu grito, xingo, falo um bocado de coisa, eu não aguento mais, eu não consigo me controlar. Se quiser, consegue. Tenho certeza que consegue. Muitas vezes a gente fica com raiva de um irmão na igreja, por exemplo, mas a gente não solta os cachorros em cima da pessoa. A gente se controla. E porque com o nosso cônjuge, qualquer coisa que acontece, a gente já tem que sentar o pau, falar um bocado de coisa. Quer ver um exemplo? Por exemplo, na empresa onde você trabalha. Se o seu chefe fizer alguma coisa com você, você não vai sair gritando com ele. Você não vai falar um monte de coisa com ele e perder o controle. Por quê? Porque você sabe que tem que receber o seu salário para manter a sua casa, para viver a sua vida. Então você se controla e tenta resolver a situação amigavelmente, tendo domínio. E por que no casamento a gente tem que perder o controle e nunca resolver nada, só saber gritar e agredir e xingar, que é o que acontece muitas vezes? O nosso casamento a gente devia focar no objetivo. Assim como você tem um objetivo de manter o seu emprego, o seu salário, por isso que você não grita com o seu chefe, porque você não quer perder o emprego, porque você sabe que se gritar ele te bota na rua. Então também pense assim no casamento: eu tenho um objetivo de viver com o meu cônjuge até a morte. Então eu quero viver em paz e amor. Então eu vou tentar me controlar e agir com amor e com respeito. E com sabedoria. Sem perder o controle. Porque isso muitas vezes vai trazer um problema muito maior. Quer ver eu estava lendo no livro um exemplo interessante. Que a gente diz que não consegue se dominar, né? Aí o escritor estava dando um seguinte exemplo. Que às vezes os casais estão brigando ali, discutindo, um xingando o outro. Mas se receber uma ligação importante no meio da briga, por exemplo, do seu chefe ou do seu pastor, no instante a pessoa muda. Tipo assim, a pessoa está brigando ali, xingando, aí de repente o telefone toca, vixe, é o pastor da igreja. Peraí, cala a boca, não fale nada mais não, que eu vou atender a ligação aqui. Aí atende a ligação: oi pastor, bom dia, como é que tá, tudo bom? Como é que tá o senhor? Ah, aqui tá tudo bem pastor, tranquilo, o que é que o senhor quer? O que você gostaria? É ou não é assim que as pessoas fazem muitas vezes? Ou seja, dá ou não dá para se controlar quando você quer? Dá. É só uma questão de você querer, de você decidir: eu vou respeitar o meu cônjuge, eu não vou ser agressivo com ele. Outro ponto: explorar ideias. Provérbios 15:22 fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando há muitas ideias numa conversa, é mais fácil de você chegar a uma solução. Esse é o momento em que cada um sugere várias ideias para solucionar o problema, não pensando simplesmente em se agradar, sem criticar ou condenar ou ridicularizar a pessoa. Nesse momento o casal pode decidir chamar um conselheiro ou um pastor para ajudar na solução. Ou seja, vocês decidiram conversar, começaram a se perguntar qual é o problema, focaram no problema, estão tentando resolver a situação. Então vocês têm que começar agora. O próximo passo qual é? Tentem pensar em soluções. Tentem pensar no que vocês vão fazer para solucionar o problema. Tentem pensar em ideias. Por exemplo, o problema é com relação a dinheiro.
a administração financeira, comecem a pensar em várias ideias. Não, vamos tentar cortar isso aqui, que não tem necessidade. Não vamos mais pagar aquilo ali. Vamos deixar para comprar isso no próximo ano. E vão lançando ideias, cada um, para tentar solucionar o problema. O problema é sexual? Comecem a lançar ideias, tipo, não, eu vou procurar fazer isso que você gosta, para a gente poder tentar melhorar. Eu vou tentar ser mais atencioso com você. Eu vou tentar respeitar você quando você disser não. Estou dando só um exemplo, mas vocês é que vão tentar chegar nas ideias, nas soluções para o problema que vocês estão tendo. Depois de conversar, começar a sugerir ideias. E aí, propor uma solução para aquele problema, né? Amós 3,3 diz que andarão dois juntos se não tiverem acordo. Não tem como andar juntos se não tiver acordo. Então, propor uma solução. Para chegar a uma proposta de solução, os dois têm que sair ganhando. É o momento de escolher as melhores ideias. Então, depois de vocês lançarem as ideias, conversar, discutir o problema racionalmente, né, com amor, com respeito, sem briga, lançando várias ideias, tentem agora escolher as melhores ideias. O que vocês dois, conversando em conjunto, acharam que é a melhor solução, e aí decidam qual é a melhor solução para o problema. Tem que tentar chegar a um acordo que seja bom por dois, e não uma coisa que vai beneficiar simplesmente um dos cônjuges. Não, tem que ser feito do jeito que eu quero. Tem que tentar entrar num acordo que beneficie os dois, as duas pessoas. É esse momento que muitas vezes é complicado num casamento, porque ninguém quer ceder. Cada um quer do seu jeito, a solução do seu jeito. E aí, muitas vezes, nesse momento de impasse na solução, vocês precisam pensar na ideia de chamar alguém para o meio da conversa. Uma pessoa madura, cristã, em quem vocês confiem, ou, no caso aqui, o pastor da igreja, para auxiliar, fazer uma mediação, né, do conflito. Porque às vezes a gente sozinho, com o cônjuge, não consegue resolver. Isso acontece muitas vezes. Vocês conversam, tentam chegar numa solução e o impasse continua, o problema continua e cada um pensa numa coisa e o negócio não anda. Aí sabe o que muitos casais fazem? Desiste. Não, deixa esse problema aí. Então. Ninguém consegue resolver. Você quer do seu jeito, eu quero do meu. Cada um acha que está certo. Vamos deixar essa situação quieta. Aí o que acontece? O problema se resolve? Hein? Não se resolve. Vai ficar pior. Esse é o momento, irmãos, em que muita gente deveria chamar o pastor da igreja para conversar. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas deixam para fazer isso quando já estão a ponto de se divorciarem. Quando já não aguentam mais, o negócio já explodiu, está estourando de um jeito que está insuportável a convivência. Aí vem chamar o pastor, né, pastor? Pastor, me ajude, pastor. A mulher quer me deixar, não quer mais ficar comigo. O meu marido não me quer mais. Aí às vezes o negócio está quase sem solução. Às vezes só um milagre para resolver. Às vezes já tem até uma terceira pessoa envolvida no meio. Às vezes já está rolando uma traição ou alguma coisa do tipo assim, está a ponto de acontecer. Mas por quê? Porque identificaram o problema, não chegaram na solução e não pedem ajuda. Por vergonha ou por orgulho, porque acha que o pastor não tem que se meter no meu casamento. Mas o pastor está na igreja para ajudar mesmo, irmãos. É para cuidar das ovelhas, é uma pessoa que está vendo de fora e às vezes enxerga algo que você não está enxergando, que você não consegue perceber. E o pastor de fora percebe. Às vezes é necessário alguém de fora chegar, olhar a situação e a pessoa percebe logo o que está acontecendo, que às vezes vocês não estavam percebendo. Então, caminhando já para o fim aqui,
nós precisamos concordar com um plano de ação. Ou seja, decidir o que é que vai fazer. Depois de concordar com uma solução, os dois decidem que vão trabalhar para resolver o problema. Trabalhar nos pontos em que há acordo. Mesmo que vocês não tenham concordado em tudo, mas chegaram a pontos que vocês concordaram, vamos fazer isso aqui para tentar melhorar essa situação. Cheguem num acordo, concordem agora com o que é que vocês vão fazer. Definam um plano de ação, ou seja, vamos fazer isso. A partir de hoje, eu vou agir assim, eu vou tentar fazer isso aqui, você faz isso aqui, e a gente vai tentar ver se resolve essa situação. Concordar em fazer algo, tem que tomar uma atitude, não basta só ficar na conversa. E aí depois, definir quem vai fazer o que vai fazer, ou seja, como eu disse, cada um definiu, eu vou fazer isso, você faz isso, eu vou tentar agir assim, eu vou tentar me controlar desse jeito, você age desse jeito. E aí a gente vê o que está acontecendo. O fazer é muito importante, irmãos. Ignore os seus sentimentos e faça o certo. Nesse momento, mesmo que você não tenha concordado totalmente com aquela solução, mas vocês não entraram num acordo de fazer, pois faça. Tipo assim, vocês chegaram num acordo de que não ia mais ter TV por assinatura. Estou dando só um exemplo, para poder cortar gastos. Você está até achando ruim, porque você gostava de um monte de programa daquele canal. Mas a situação financeira está horrível. Então, faça o sacrifício em nome do acordo. Veja se está funcionando, ou seja, não abandone o processo no 8º passo. Fique o tempo todo examinando para ver se o negócio está dando certo. Verificando o que vocês entraram em acordo de fazer, veja se está funcionando, se está dando certo, se examinando, vendo se o negócio está melhorando ou não. E por último, se está melhorando, continuar. Se não está melhorando, repete o processo todinho de novo. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, por que não está melhorando, vamos ver o que a gente precisa fazer, vamos tentar tomar uma atitude. Então, irmãos, é isso. A gente precisa agir com sabedoria, racionalmente, com amor, com respeito. Esses passos aqui são só ideias. Muitas vezes eu sei que vocês até já fazem isso inconscientemente, mas é só uma ideia de como você planejar um jeito de agir para resolver um problema. O que a gente não pode, irmãos, é como eu disse no início, não deixe o problema sem ser resolvido. Não deixe o conflito continuar. Senão o seu casamento no futuro pode passar por um problema muito maior e vocês virem até a se separar. Resolva agora. Não deixe para depois. Se precisar de ajuda, peça. Peça ajuda. Tem gente que está vivendo um inferno dentro de casa e não pede ajuda de ninguém. Quer resolver sozinho, mas não está conseguindo. Peça ajuda. Então que Deus nos abençoe e nos ajude, que a gente possa fazer essas coisas, tentar agir com sabedoria e principalmente deixando as emoções de lado. Não agir por raiva, não agir movido por mágoa e tristeza, mas com amor, respeitando e amando. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.